Graças a Deus. Quero saudá-los na paz do Senhor. Eu trouxe meu óculos, irmãos. Eu fiz umas marcações aqui com a letra verde aqui, que é só Deus na causa, viu? Vim de bike hoje, né? Acabei esquecendo meu óculos. Encontrei nosso nobre hoje, falei, vai na igreja, hein? E ele veio, graças a Deus, né? Deus possa te abençoar. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, aonde a Bíblia narra esse assunto sobre o machado que flutuou, né? Já foi lido a palavra como leitura oficial e a Bíblia diz aqui no primeiro verso, diz assim, ó: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da face, é pequeno para nós todos. O verso 2 diz assim: vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Irmãos, a primeira coisa que nós encontramos nesse texto aqui, irmãos, quando você vai analisar sobre as escolas dos profetas, havia pelo menos 4 escolas de profeta. Pelo menos 4 escolas. A escola de profeta em Gigal, a escola de profeta de Jericó, a escola de profeta em Betel e a escola de profeta em Ramá. Isso desde os dias de Samuel, existia essas escolas. A palavra de Deus, a Bíblia, quando você vai analisar, ela não discorre para nós o que se era ensinado no meio desses moços que morava nesse lugar, né? Se migrava de várias partes das imediações, pessoas, muito provavelmente jovens, que era aprendiz de profeta. Eu acredito que muito provavelmente eles aprendiam os bons princípios sobre a lei, princípio da história, mas enfim, eles aprendiam ali com o profeta, a qual era na sua época aquele que Deus escolhia para ser o seu líder. No caso aqui, era o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, quem presidia sobre esses aprendizes, esses alunos do profeta. Eliseu era aquele que então nesses dias é que ensinava esses moços sobre o que era um profeta, como se procedia um profeta, não é? E eu penso, irmãos, isso a Bíblia não diz em nenhum lugar, eu penso que o profeta, o homem de Deus, ele ensinava para esses moços como é que um profeta de Deus deveria ser, o seu perfil, o seu caráter, a sua conduta diante de Deus, diante dos homens e diante da sua responsabilidade pessoal. Eu acredito que eles aprendiam isso. Agora, irmãos, tem uma questão que a pessoa bem ensinada, ela vai ser uma pessoa que vai se proceder bem. Mas nós já vimos aí, a história mostra isso, que nem todos os que são discipulados, ele se torna um discípulo daquele que o discipulou. Muitas das vezes, a pessoa, no meio do seu caminho, ele começa a ter o seu conceito próprio.
Irmãos, nós como filhos de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, nós temos que... A Bíblia diz lá em Hebreus, eu não vou ler esse versículo, mas é muito conhecido, se a irmã quiser até pôr aí, aonde diz lá que os pastores devem ser imitados e que aquele que é pastoreado, ele tem que atentar para o seu pastor, para sua maneira de viver, não é? Porque a Bíblia diz que o pastor ele tem que ter um bom caráter, tem que ser homem de Deus, tem que ser justo, tem que ser honesto e tem que ser correto nas coisas principais, principalmente nas coisas de Deus. Tá certo? Isso é o que a Bíblia diz. Agora, aqui nesse caso, irmãos, então Eliseu, ele tinha por obrigação e por dever de ensinar esses meninos. Mas diz a palavra aqui, irmãos, que, olha o que diz esse primeiro verso. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar aonde habitamos, diante da face, quer dizer, da face dele, é pequeno para todos nós. Irmãos, note vocês que os discípulos, aqueles que ali residiam, que ali ficavam, que ali presidiam, eles perceberam a necessidade. Eles perceberam a necessidade de que se havia de fazer um local maior, mais amplo, porque o local era apertado. O que eu vejo aqui, irmãos? Que a visão do crescimento da igreja, a visão daquilo que é necessário na igreja, a visão daquilo que soma dentro da igreja, ela não cabe só ao pastor da igreja. Muitas das vezes, esta visão, ela é decidida pelo pastor, mas ela às vezes ela vem de um membro, ela vem de um irmão. O que esse irmão precisa saber é o que esses moços fizeram. Eles tiveram a visão da necessidade do crescimento. Eles perceberam que eles precisavam fazer com que aquele lugar fosse alavancado, aumentado, ampliado, para que eles tivessem um espaço mais amplo, para se aprender ali a palavra e os ensinos do seu profeta. Porém, irmãos, veja o que eles fizeram. Então, primeiro, o crente em Jesus Cristo, ele não pode, irmãos. Entendeu? Porque tem crente que ele senta em cima da dificuldade, ou ele começa a ver as necessidades da igreja, ao invés dele orar, dele pedir uma direção de Deus, porque, irmãos, a igreja ela caminha dentro de duas vertentes. Ela caminha dentro do natural e dentro do sobrenatural. Ela caminha dentro daquilo que nós aprendemos e dentro daquilo que Deus revela. Nós não podemos ignorar isso em nenhum momento, irmãos. E na maior parte da história da igreja, a igreja saiu de encalhos humanos através do sobrenatural de Deus. Entendeu? Na maioria das vezes, a igreja, ela saiu, irmãos, de situações em que ela estava encalhada, em que ela estava impossibilitada, através do sobrenatural de Deus. E o que eu quero dizer, irmão, sobrenatural não se discute. Ah, irmão, a Bíblia diz assim, por que o pastor fez assim? Porque tem muita gente, irmão, que fica preso. Vou dar um exemplo. Aqui nós vamos ver depois, lá mais na frente, que Eliseu pôs um pau para o machado sair. Lá na panela, lá onde a morte na panela, ele pôs farinha. Pedro andava, a sombra de Pedro curava. Paulo mandava o lenço. Então o que eu não posso é fazer uma doutrina. Ó, irmão, agora vamos mandar lenço para todo mundo. Eu não posso criar uma doutrina. Mas às vezes, irmão, aquele que está na direção de Deus, Deus vai te dar uma direção para você tomar determinadas decisões naquele momento da história da sua igreja, do seu local, da sua casa, em que talvez você não vai encontrar cunho na Bíblia, mas é aquela que Deus te deu. Desde que você não esteja criando uma heresia, o sobrenatural de Deus não tem, irmão. Deus opera na multiforma. Porque tem gente, irmão, que às vezes
Acontece algo na igreja, ixi, você viu lá, eu aprendi com fulano de tal, que isso aqui não pode, que não sei o que e tal. O que não pode, irmãos, é você criar uma doutrina em cima de um problema, em cima de um assunto, aliás. Começar a vir aqui, irmão, estou dando lenço ungido aqui, pode levar o lenço ungido, porque fulano pode levar lá e tal, ainda que às vezes, uma hora, Deus pode mandar, irmão, ô pastor, eu estou com um problema aqui, tem uma mulher assim, não pode vir aqui e tal. Ô Senhor, me dá uma direção, o que eu faço? Ô irmão, Deus falou no meu coração, eu ungi esse lenço, orei, leva lá e passa nela. Pode acontecer, irmão, e daí? É pecado isso aí? Não é pecado. Entendeu? O que eu não posso, irmãos, é criar uma doutrina, que nem muitas igrejas aí criam. Começa a vender lenço, tem que tocar no meu pé aqui, nem olha para a minha cara, porque meu pé cura, isso aí não, isso aí é heresia, irmãos. Tá certo? Tá. Esses moços, eu quero uma mensagem textual hoje, irmão. Quero textualizar isso aqui. Vamos analisar esse texto o máximo que dá aqui. Quem percebeu a necessidade, irmãos? Me responde aí. Quem percebeu? Quem percebeu, Danilo? Não foram os filhos, os aprendizes? Quem percebeu, irmãos? A necessidade? Olha aqui, vou ler, presta atenção, está lá, pode ler junto, E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da sua face, é pequeno para nós todos. Vamos, pois, ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. Agora, eu vou deixar esse pedacinho aqui, irmãos. Esse foi o consenso de todos. Eu imagino, irmãos, que entre eles ali, eles devem ter conversado, discutido, olha, o local aqui é pequeno, não está dando para conter todo mundo. Eliseu é um profeta que é muito querido, é muito avacionado, então está vindo muita gente, está pequeno, está apertado e tal. De perceber a necessidade, irmãos, ela pode ser de um que ora, de um que busca a Deus, de uma pessoa que tem comunhão com Deus. Agora, você precisa pegar essa ideia sua e levar para a pessoa certa. Segundo ponto aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa que se você pegar, olha, eu estou pensando aqui num negócio na igreja, dependendo do irmão que você for conversar, determinadas coisas, irmão, para com isso, não vai dar certo não, irmão. Porque esse pastor aí, com esse obreiro que dirige aqui, irmão, o Danilo segundo, irmão, irmão, isso não vai longe não, para com isso. Esquece isso aí. Você vai encontrar desmotivador da visão que Deus te deu. Então, às vezes, quando Deus te dá uma ideia que é relacionado à igreja, às coisas de Deus, aonde você congrega, e o desejo está no teu coração, e Deus te deu uma estratégia, e Deus te deu uma maneira de trabalhar para melhorar a igreja, para melhorar o reino dele, aonde você vai orar a Deus. Só que você precisa falar, com quem que eu vou repartir isso? Muito provavelmente você vai ter que procurar o seu líder. Aqui eles levou a sua ideia, o seu desejo, a sua visão para a pessoa certa. Levou para a pessoa certa, para o próprio Eliseu. Eliseu era profeta, um grande homem de Deus, nós conhecemos a história, porém, ele não teve essa ideia, ele não teve essa visão, ele não teve essa tomada de decisão. Porque às vezes, irmãos, eu chego aqui na igreja e o irmão chega, pastor, a gente estava com a ideia aqui de fazer um negócio aqui para melhorar a igreja, irmãos, aí o pastor vai, não, irmão, isso é bom, isso é de Deus. Rapaz, vamos tomar essa decisão, vamos entrar nisso, isso aí vai trazer crente para a igreja, isso aí vai melhorar a espiritualidade da igreja, isso vai incentivar os irmãos. Entendeu, irmãos? Porque a igreja, irmãos, para a igreja que ora, para a igreja que crê no Deus que é vivo, no Deus que reina, no Espírito Santo que atua dentro de nós, na palavra que te dirige, que te guia, 80%, irmãos, é espiritual, irmãos.
Não queira viver só a letra, porque só a letra mata. Você tem que ter uma voz que fala mais do que aquilo que você não aceita, que você não quer. Tem que ter uma voz que te domina, que te guia, que seja senhor da sua vida. E essa voz se chama Espírito de Deus. E se você tem comunhão com Deus, o Espírito de Deus só vai te revelar algo que é benéfico para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu dia a dia espiritual. Ele vai falar tudo aquilo que se faz necessário para que você vá bem com Deus, vá bem na sociedade, vá bem com o seu pastor, vá bem com o seu casamento. Deus vai te orientar de maneira que você não será uma pessoa que naufragará, que cairá diante. Tem pessoa, irmão, que ele naufraga na primeira dificuldade. O primeiro problema, ele cai da fé. Primeira coisa que acontece é a decisão: eu não vou mais na igreja. Como se Jesus fosse culpado daquilo. Então, irmãos, veja que nós percebemos aqui que Deus estava por trás dessa decisão. Que dentro desta ação, dentro dessa tomada de decisão, Deus estava trabalhando. Eliseu, o que Eliseu fez? Eliseu, irmãos, ele falou a seguinte coisa. Ele disse: ide. Ide, irmãos, não faça nada fora da direção da sua autoridade espiritual, irmãos. Todos nós temos uma autoridade espiritual. Eu tenho meu pastor, que é pastor de vocês, mas primeiro aqui em Colina ele é meu pastor. Eu pastorei a igreja de Colina, mas eu pastorei a igreja aqui debaixo de uma autoridade espiritual que me pastoreia. Quando eu preciso de uma tomada de decisão, que é algo assim fora daquele contexto normal, eu preciso ligar para o meu pastor e falar com ele: pastor, tem um assunto assim, 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 qual é a orientação que o senhor me dá? Entendeu? Outra coisa, irmãos, você pode ter um pastor que passou na tua vida, ele pode ser o pastor depois do Espírito Santo, é ele, mas hoje você não pode ouvir esse pastor. Pastor passa e vai. Amanhã, se eu sair daqui, se vir um pastor melhor do que eu, digo no contexto, talvez na visão do crente, melhor do que eu ou pior do que eu, ele é o teu pastor. Não adianta ligar para mim, pastor Walter, falar: teu pastor agora é o Zé Juca aí. Você tem que ouvir ele, obedecer ele, andar debaixo da autoridade que Deus deu para ele. Porque se a pessoa começar a querer andar debaixo da minha orientação, ele está se rebelando contra a sua autoridade espiritual. É uma pessoa que vai deixar de ser abençoada por Deus, irmãos. É a mesma coisa. Lembra lá quando, quem foi que saiu e Elias mandou atrás, foi lá consultar lá as divindades? E aí Elias falou assim: pode mandar votar, diz que ele vai morrer, ele não sabe que porventura não tem Deus aqui em Israel. Por que ele está indo consultar não sei quem lá? Quem que foi? Veio na cabeça só agora que foi rei Acasias. Foi consultar Baal-zebu. Porque se irmãos, eu tenho um pastor, e um pastor me pastoreou, e agora eu passo a viver debaixo da orientação daquele pastor, e aquele pastor continua me pastoreando, ele está se rebelando, irmão, contra Deus, ele não é mais pastor desse lugar. Às vezes alguém me liga por onde eu passei: pastor, olha, aqui está acontecendo isso e isso. Eu falei: você tem pastor aí? Tem, então você tem que falar com ele. É ele que vai te dar a orientação, e eu não posso falar nada. O que eu posso falar para você: não deixe de servir a Deus, você vai procurar o teu pastor. Entendeu? O Acasias, ele deveria consultar quem? O profeta Elias, que era o profeta de Deus daquela nação, o homem que Deus levantou para orientar aquele rei que estava orientando a nação. Ele foi consultar Baal-zebu. Elias mandou atrás e falou: pode mandar dizer que ele vai morrer, porque ele vai morrer e da cama ele não vai descer. Uai, ele não está sabendo que tem Deus em Israel? Por que está indo lá caçar outro Deus? Então, irmãos, outra coisa
Por mais autoridade que Deus dá para um crente, por mais poder que Deus dá com um crente, o pastor ele tem a obrigação e o dever de identificar, irmãos, os valores que a igreja tem. Porque a igreja ela é um corpo, irmãos. O pastor ele é o pastor, mas pode ter um que ensina mais do que o pastor, pode ter um que tem mais autoridade espiritual do que o pastor tem. Aí o pastor que identifica, ele tem que usar aquele instrumento para o crescimento da obra de Deus. O que ele não pode é ficar segurando aquele talento porque ele é o pastor, como muitos fazem. Não, irmão. Ele tem que soltar aquele irmão e deixar aquele irmão se desgaste aí, irmão. Vai desgastar aí para o reino de Deus. Então, irmãos, aqui é a primeira. Nós precisamos, irmãos, identificar valores. Valores precisa se submeter à sua autoridade espiritual e andar debaixo de uma orientação, porque se você está debaixo da orientação do homem de Deus, os problemas que surgir no seu caminho, eles, do jeito que eles entraram, eles vão sair também. O que Eliseu falou, Ide? Mas a Bíblia diz no verso 3, a Bíblia diz assim, e disse serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Um daqueles moços, imaginando, irmãos, porque era um trabalho árduo, era um trabalho que exigia experiência, é um trabalho que você vai ver que a igreja, ela sempre trabalhou debaixo de desafios. A igreja sempre trabalhou debaixo de dificuldade, irmão. Pode ver, a igreja nunca teve uma situação em que dissesse, não, agora a igreja está amparada financeiramente, está amparada politicamente, ninguém mexe com a igreja está por cima da carne seca. De maneira nenhuma, irmãos. A igreja sempre trabalhou, sempre cresceu, sempre andou em desafios e em dificuldade e com muita oposição. Veja que aqui um dos moços foi... Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, às vezes, irmãos, ela olha a situação da igreja, não dá para fazer nada, olha, irmão, aqui entra 2.000 por mês, nós pagamos 800 de aluguel, entra 2.500, 2.700, aqui vai fazer o que com isso aqui? Não pode pôr um ar-condicionado, nós queríamos pôr uma porta de vidro, não dá. Não, irmão, a igreja, ela supera a dificuldade. A igreja, ela trabalha dentro das limitações, mas se a igreja empenha, Deus entra junto. Veja bem que esse moço não foi lá e falou, Eliseu, eu não tenho ferramenta. É o seguinte, eu queria ir, mas eu não tenho aqui uma ferramenta, como é que eu faço? Tem como? Porque tem gente, irmão, que põe tudo na cabeça, na conta do pastor, do dirigente da igreja. Esse moço que foi com o machado emprestado, ele não foi lá, Eliseu, eu não tenho machado. Será que você conhece alguém aí que pode me arrumar um machado? Não, irmão. Ele falou, não, eu vou dar um jeito, eu vou atrás, eu quero participar, eu não tenho a ferramenta, mas eu posso arrumar de alguém, eu posso pegar de alguém e ir atrás do machado e catar emprestado, mas eu vou ter que ir. Agora, esse moço, a visão de ter o homem de Deus junto foi de um só. Veja bem, todos falaram, olha, nós vamos falar com Eliseu. Eliseu vai dar o aval, porque nós conhecemos ele, nós vamos lá e tal, irmão, nós vamos cortar madeira, vamos trabalhar, vamos preparar, vamos trazer para cá, vamos ampliar isso aqui, vamos aumentar esse salão, e vai ficar grande, vamos fazer o púlpito aqui, e aqui é o lugar de Eliseu e tal, e... Um moço pensou, falou assim, é um local difícil, é um local difícil. Irmão, Jordão significa aquele que desce. Jordão foi o lugar onde Naamã se purificou. Jordão foi o local onde o povo de Deus atravessou na cheia para conquistar a terra. Foi feito até um altar de testemunho dentro do Jordão. Jordão é onde Jesus foi batizado, certo? Tem vários outros acontecimentos no Jordão. E aqui agora eles estão indo próximo do Jordão para cortar madeira. E esse moço, irmão, ele deu um jeito. O que é isso, irmão? Quem quer fazer algo para Deus, ele não trabalha diante da circunstância natural. Aliás, ele não trabalha diante daquilo que ele tem. Ele trabalha até diante daquilo que ele não tem. Entendeu? Quem entendeu, diz amém.
Sabe o que é isso, irmãos? Eu não tenho. Não, você está enganado, você tem. Entendeu? Tem uma mensagem que eu prego, irmãos, aquele que tinha, aquele que pensava que tinha e não tinha. É aquele moço que quando Absalão morreu, ele falou, não, eu vou levar a mensagem. Aí o Joabe falou, não, hoje não é você. Hoje é Cusa, não é? Hoje não é você. Então, não, mas é eu e tal, e eu preciso levar essa mensagem e tal. Aí ele mandou outro, mas ele foi mesmo assim. Aí o cara falou, acho que é Cusa que está vindo. E o negócio parece que ele tem uma mensagem. Chegou, o que é? Ele não tinha mensagem, não foi dada para ele a mensagem naquele dia. É o que pensava que tinha, irmão, e não tinha. Entendeu? Aí tem aquele que tinha e não sabia que tinha. De cabeça agora não vou lembrar. Mas aquele que tinha, sabia que tinha, usado que tinha, era Pedro e João. É o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Entendeu? Então, irmãos, todos nós temos de Deus alguma coisa que serve para ajudar, para cooperar para o bem da obra de Deus. Amém? Todos nós temos. A primeira coisa que você tem, e você precisa saber que você tem, é a sua pessoa. Você não faz ideia da falta que você faz quando você não vem no culto. Principalmente quando está começando uma igreja que nem aqui, uma igreja com poucos membros. O dia que você não está aqui, você faz falta. Não, eu faço falta, eu sou importante. Você tem que entender a sua importância dentro do contexto de igreja. Não, a igreja ali eu sou importante. Ah, mas eu não canto, eu não sei. Não, você não sabe a importância que você tem. Entendeu? Porque às vezes uma palavra sua edifica uma família. Às vezes uma ação sua salva um membro, outra pessoa que está parada. Entendeu? Esse moço aqui, ele teve a visão de que se fazia necessário do homem de Deus estar junto. Porque, irmãos, tem coisa que o membro resolve, tem coisa que o obreiro resolve, mas tem coisa que é só o pastor que resolve. Tem coisa que Deus permite fulano resolver, ciclano, mas tem coisa que é o homem de Deus principal, o pastor, o líder que vai resolver. Então ali, dado as dificuldades, ele falou, Eliseu, serve de que tu vá conosco? Ah, irmão, conhecendo Eliseu, eu sei que se tiver algum problema, Eliseu vai dar um jeito, porque ele é um homem experiente, tem comunhão com Deus, tem graça de Deus. E Eliseu falou o quê? Eu vou. Eu vou. Glória a Deus. Irmãos, procure sempre desejar um homem de Deus que ande do seu lado, que compartilhe nas suas necessidades, que compartilhe na sua vida de servir a Deus. Sempre preze pela presença, pelo conselho do homem de Deus. Porque o homem, eu estou falando, irmão, homem de Deus. Não precisa ser um pastor, não. Se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está do seu lado, saiba que você nunca vai ter um conselho errado. Você, diante de uma decisão, essa pessoa vai te ajudar a tomar a decisão certa. Qual era a visão desse moço? É que se Eliseu estiver lá, eu vou cortar a árvore certa, eu vou trabalhar do jeito certo, eu vou fazer na direção certa, eu vou andar dentro da disciplina e da orientação certa de que o homem de Deus vai dar para mim fazer. Entendeu? Crente não tem vida própria, irmãos. Primeiro ele tem uma direção que vem de Deus. Depois ele tem uma direção que vem da sua autoridade espiritual. Irmão, crente pede orientação para mudar, porque se ele mudar sem a direção do homem de Deus ou de Deus mesmo, ele vai quebrar a cara. Crente pede direção para sair do emprego, crente pede direção quando está com problema no casamento, crente pede direção quando está com a vida perturbada. Crente, irmão, anda dentro da orientação daquele que o orienta para que ele caminhe dentro das diretrizes da vontade de Deus. Veja que esses moços eram bem ensinados. Veja que esses moços eram bem instruídos. Primeiro, eles tiveram a visão, mas falou, não, tem um homem de Deus que nós obedecemos.
Tem um homem de Deus a qual nós submetemos a ele. Depois um deles, talvez mais entendido, olha, nós precisamos que esse homem de Deus vá conosco, nos instrua, seja a nossa cobertura lá. Então ele foi e falou, serve de ir conosco? Eliseu disse, eu irei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Verso 4 diz assim, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. O que eles foram fazer lá, irmãos? Cortar a madeira significa o que aqui, irmãos? Eu vou falar, fazer a obra. Essa igreja aqui, irmãos, ela depende de você evangelizar o teu vizinho. Essa obra aqui depende de você fazer a obra no entorno da sua casa. Essa obra aqui, ela depende de você fazer a obra com o teu testemunho. Você tem que ser um crente que discipula outras pessoas. Você tem que estar incluído naquela passagem, naquele versículo de João 15, onde Jesus falou assim, ó, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você precisa conscientizar de que você é um mensageiro, uma testemunha de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Irmãos, quando Jesus falou assim, ó, ide fazer discípulo, ele não falou assim, fazer discípulo, pastor, fazer discípulo, todos nós somos discípulos de Cristo, todos. Agora tem um discípulo que vai discipular outros, tem um discípulo que vai pastorear outros. Você, no mínimo, tem que ser um discípulo que ganhe e que frutifique no reino de Deus. Irmãos, a maior alegria do lavrador, como disse Tiago, é que ele, quando ele planta, ele quer ver o fruto florescer, e ele é o primeiro a provar do fruto do seu trabalho. Irmãos, e eu, graças a Deus, já tive muitas essas experiências. Você já pensou na experiência da alegria que você vai ter, na satisfação espiritual, no contentamento espiritual, de você evangelizar uma pessoa, aquela pessoa vir para a igreja, se batizar, aquela pessoa ganha uma família, que ganha outra família, que ganha outra família, que ganha outra família, daqui a pouco a igreja vai se enchendo, e você olha e fala, olha, Deus me usou para ganhar a semente principal desse trabalho. Isso pode acontecer? Pode. Se você se dispuser. Nós não podemos ter a mentalidade, irmão, de que o crescimento da igreja está na conta do pastor, na conta do presbítero, na conta do dirigente. Não, o crescimento da igreja está na conta dos irmãos. Ovelha gera o que, irmãos? Não, ovelha gera o que, irmãos? Ovelha gera ovelha. Pastor já está escrito, apacentar. O pastor vai ensinar, instruir, alimentar o rebanho. Entendeu? É lógico, irmão, que o pastor vai também, que o pastor também evangeliza, que o pastor expulsa demônio, que o pastor prega, que o pastor traz para a igreja, mas o trabalho do pastor é a palavra, é ensinar a igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmão, como essa igreja só passou o pastor Mauro, e tem irmão aqui que só ouviu o pastor Mauro, igreja, irmãos, tem 1001 jeitos de pregar uma palavra a um texto. Se você ouvir 30 pastores, você vai ouvir 30 pregações diferentes dentro de um texto só. Porque o texto é o mesmo, mas o que está por trás do texto é o Deus do texto. Aí o Espírito Santo é que sabe o que a igreja precisa, ele vai jogando a palavra, ela vai entrando. Se você receber, ela vai entrando nas suas necessidades. Entendeu? Também, irmãos, aqui fala de unidade. Quando esses moços resolveram, falaram com o homem de Deus, e um deles tiver a visão de que o homem de Deus vai junto, fala de unificação. Unidade. Irmãos, a unidade é algo extraordinário, irmãos. A Bíblia diz que quando o povo, uma das orientações que Deus deu ao povo, ou para Adão,
ou para Noé, depois que ele sai da arca, é multiplicar e fazer o quê? E multiplicar e encher o quê? A terra. O que eles fizeram? Vamos reunir aqui, vamos fazer uma torre aqui, vamos centralizar aqui, não foi? Já começou a dar problema da desobediência ali, irmãos. Irmãos, a desobediência é algo fora do comum. A desobediência, ela tem um fruto, irmão, que ele caminha com muito mais velocidade para destruir do que o fruto da obediência para construir, entendeu? Vamos fazer. Aí o povo vai, dá tijolo, dá pedra e tal. Aí a Bíblia diz que um dia Deus desceu. Olha, do jeito que eles estão, eles vão chegar aqui no céu. A unidade assustou Deus, irmão. Deus falou, rapaz, do jeito que esse povo está lá, vai chegar no céu. Vamos confundir as línguas aqui. Vamos mandar um negócio aqui que é para um pedir pedra e o outro dar tijolo, pedir farinha, outro, e é para confundir tudo, senão vai chegar aqui. Você já imaginou o poder da união, irmãos? Se nós chegar aqui, irmãos, eu sozinho e falar assim, ô Danilo, vamos fazer aqui 40 marmitas, vamos fazer igual nós fizemos aqui, irmão. Eu só o Danilo, não dá, mas a Ana junto, irmão. Não, irmão, vamos ali, vamos pedir ali, vamos fazer aqui. Não todo mundo falar a mesma língua, irmão. Vamos mexer. Não, irmão, eu não tenho, mas eu vou ver. Irmão, o negócio sai. As coisas fluem. E Deus se agrada. E aí, por causa do teu trabalho, Deus entra e Deus opera o milagre da salvação de almas. Amém? A unidade, irmãos, olha. É o Salmo 133, é isso, né? Que a Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que vivamos em união. É como o óleo que desce sobre o quê? Sobre a barba, não é? Isso aí tem um significado, irmãos. Sobre a barba, fala aí. Põe lá, por favor. A união, irmãos. Aqui, irmãos, fala de unidade. Eles foram juntos. A Bíblia não diz aqui que nenhum falou, eu não vou, não dá para mim ir. A Bíblia diz que todos tiveram o consenso da tomada de decisão, e um pediu que Eliseu fosse, todos foram juntos para ir lá na beira do Jordão, cortar a madeira, fazer a obra necessária para alavancar o local onde eles se reuniam. Como é que fala aí? Lê aí. Salmo 133, não é? É 133, eu falei. É 133. Não, 133. Ó, quão bom e quão suave é o que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, esse Monte Hermon aqui, irmãos, ele é um monte que ele fica sempre com gelo lá em cima. Mas pode estar seca que for, irmão. Lá nas margens do Hermon, está verde. A água desce e ela mantém o verde ali em volta. A união é como isso, quer dizer, a união ela sustenta uma ideia, ela sustenta, irmãos, uma comunidade, entendeu? E aí, dentro desta união, desta unidade, Deus ordena a bênção. O que Jesus falou para Pedro? Se 2 concordar aqui na terra, será concordado no céu. Irmãos, Deus trabalha dentro da força e do desejo do Filho dele. Vamos evangelizar, vamos. Deus vai conosco. Ele fala, e eu vou mesmo. Entendeu? Vamos orar, e Deus vai fazer a obra, e Deus fala, e eu vou fazer a obra mesmo. Vamos crer que Deus vai mudar isso, e a pessoa, não, ele disse que vai crer em mim, eu vou mudar mesmo. Entendeu, irmãos? Agora, irmão, vamos crer que Deus vai mudar. E se um falar assim, eu não sei não, olha, Deus já olha assim e fala, já está meio difícil para mim ir, porque já tem um lá que está dizendo que eu não vou, então, deu, irmãos? Vamos lá. E foi com eles. Cortaram madeira. Quer dizer, estavam fazendo a obra. Glória a Deus.
5. E sucedeu que, derrubando um deles, um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu senhor, ele era emprestado. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas um machado, irmãos, naquele tempo lá, primeiro, o machado não tinha a resistência que tem hoje. Segundo, o machado, irmão, era uma ferramenta raríssima, de muito valor. Hoje o machado é uma peça, mas naquele tempo, irmãos, aquele tempo o machado, irmão, era algo assim que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Você quer ver só? E era comum acontecer isso, ó, lê para mim aí, Danilo, eu vou pôr o microfone, Deuteronômio 19:4. Às vezes a pessoa fala: ah, mas por que o machado saiu do cabo? Você vai ver aqui. Quer ver? E 4, Deuteronômio 19:4. Este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborreceria antes. Deu o outro, acho que é o de 5. O 5? Deu 3. O 3? Será que eu marquei errado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu correr aqui, né? Senão... Deu 3 aí. Deu 4. O 4 você leu, né? Leu 5. É o 5 para então. Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, e tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Eu vou explicar isso aqui, irmão. Existiam cidades de refúgio. Era uma cidade onde alguém refugiava, lá ele não podia ser tirado de lá e nem morto lá. Então, o que Moisés, quando Moisés está falando em referente a essa cidade de refúgio, ele está falando em alguns casos que acontecia, era comum, irmãos. Veja que naquele tempo não tinha uma precisão do encavamento de machado que nem hoje e tal, então era comum, porque você só vai comentar uma coisa que já aconteceu, não é isso? Então, muito provavelmente já tinha acontecido esse tipo de acidente, dos dois amigos estão lá, o mesônio está lá e eu estou cortando aqui. Pá. O machado cai, pum, matou o mesônio. Aí, se eu voltar lá para onde eu morava, onde eu resido, o primo do mesônio, o pai do mesônio, fala: não, é lei por lei, esse aí vai ter que morrer, porque mesmo que for um acidente, ele tem que morrer, porque ele matou, ele tem que morrer. É o olho por olho, dente por dente. Então Moisés orientou: se ia acontecer de você, deu mais um mesônio entrar lá no bosque para cortar uma árvore e o machado a sair, ou o mesônio bater na minha cabeça e eu morrer, ou vice-versa, ou um de nós temos que ir para a cidade de refúgio, para que lá nós vivamos e não morramos, porque porventura a hora que o outro entrar lá e ficar nervoso, falando: não, eu vou vingar a morte do meu primo, ou do meu pai, do meu irmão, aí... Então, mas o que eu quero dizer com isso aqui, irmãos, é sobre o caso do machado. Você veja que era comum acontecer isso. Do machado, às vezes, está no cabo, o cabo cortar e o machado escapar, cair na água, ou matar alguém, ou sumir no meio do mato. Entendeu? Então, irmãos, uma questão aqui que eu quero discutir com os irmãos é o seguinte: obra de Deus não é mar de rosa. Igreja não é mil maravilha, irmãos. Igreja você vai ver coisa que às vezes você não acha certo. Igreja você vai ver coisa que você às vezes não aceita. Porque a igreja ela não é perfeita, porque ela é composta de pessoas, embora lavada no sangue de Jesus, pessoas salvas em Cristo, mas são pessoas que vivem num corpo de carne, que trabalham para sobreviver e que também tem os seus problemas em casa, tem seus problemas de relacionamento financeiro, psicológico, irmão, uma série de problemas. Então essa igreja, você não vai ver perfeição nela. O que nós precisamos, irmãos, é estar olhando para aquele versículo de Hebreus que diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposto. O que está proposto para você? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois tem um versículo que eu não me lembro agora: este é o caminho, andai nele.
nada pode tirar você do caminho de Cristo Jesus. Então você tem que propor, você tem que fazer que nem Paulo. Eu não fui alcançado por aquilo, eu não alcancei aquilo porque fui alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das que atrás estão e avanço para as que estão diante de mim. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Para Jesus, o autor, o consumador da sua fé. Eu não sei se eu já falei aqui, irmãos, teve uma irmã que chegou num pastor nosso e falou assim: pastor, eu não quero mais ficar nessa igreja, porque eu não estou satisfeito aqui nessa igreja, e eu estou vendo muita coisa que não está me agradando, e eu já pelejei, mas o meu coração está apertado, e eu não quero, e eu preciso sair, eu preciso que o senhor me dê a sua bênção, e enfim, irmão. E aí o pastor falou: irmã, a irmã pode ir, mas antes eu quero propor um negócio para a irmã. A igreja dava uns 20 metros assim, a nave. Irmão, eu quero que a irmã pegue um copo de água desse, enche até a boca, vai até lá e volta, sem derramar uma gota. A irmã foi. Está aqui, pastor. Desculpa. Aí, e agora, pastor? Falou assim: por que não derramou uma gota, irmã? Não, pastor, porque eu estou olhando para o copo, para não derramar. Ele falou: então, irmã, a hora que a irmã olhar só para Jesus, a irmã não vai ver problema da vida de ninguém. Tem crente que fica, irmão. Você tem que olhar para Cristo Jesus. A obra é dele, a igreja é dele, você é dele. Amém? Se tiver um problema que não está na sua alçada, você só pode fazer uma coisa: orar, interceder. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Teve um problema aqui, não teve? Grave. O moço está trabalhando, o ferro caiu. Ai, meu Senhor. O povo só foi saber que ele não tinha machado ali. Ninguém foi falando: esse machado, cuidado, hein, esse machado não é teu, se cair você está lascado, se cair você está enrolado. Não, pelo amor de Deus, trabalha com cuidado. Não, ninguém sabia, irmãos. Aí, irmãos, o que acontece aqui, irmãos, é que eu vou dizer uma coisa: tem líder que despreza o problema. Tem líder que cria problema. Tem líder que ignora o problema, que é o caso de Eli. Tem líder que cria problema, que é o caso de Saul e outros tantos aí. Mas tem líder que resolve o problema, que foi o caso de Eliseu. É para isso que tem pastor na igreja, irmãos. Porque a igreja tem problema. A igreja é composta de pessoas que não são perfeitas, de pessoas que erram, de pessoas que falham. Só há um perfeito na igreja, que é o nosso Deus. Amém? Então, para isso, se há necessário ter líder. Agora, outra coisa, irmãos. Nós precisamos também identificar, irmãos, porque olha aqui, quando Eliseu chega, o que ele faz? Primeiro vem o desespero. Irmão, quem é o cara mais chato aqui de Colina, assim, no contexto de querer um negócio certo, em cima da pinta, e tal. Todo lugar lá, na minha família, meu irmão chama Cláudio. Aí, por exemplo, o machado é do Cláudio. Deus me livre, se eu não chegar com esse machado lá, eu estou morto. E agora, o que vai ser? Entendeu? O machado é do Mesônio, ele precisa para amanhã. E o camarada... Aí, o que Eliseu faz, irmão? Aonde caiu? Aonde caiu? Irmão, no contexto espiritual, nada é seu, nada é meu, tudo é emprestado. E eu vou mostrar para os irmãos. João 3. Deixa eu ver, João 3 e 27. Porque tem gente que acha porque ele sabe muito e começa a se inchar, porque ele prega melhor do que outro, ele se incha, porque ele conhece mais Bíblia, ele se incha, porque canta mais, ele se incha. Nada é teu, é emprestado. Lê. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não foi dada do céu.
Chegaram em João Batista e falou: ô João Batista, aquele que você batizou no Jordão, ó, aí, ó, está cheio, já tem uma multidão, e ele está batizando mais do que você, ó, o homem, você vai perder o posto. Ao invés de João se inchar e ficar nervoso, não, peraí, quem que é? Vai lá ver mesmo e tal. João falou assim: o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Tudo que o pastor prega, o que o pastor sabe, o que o pregador ensina, conhecimento, graça, autoridade, irmãos, é de Deus. Você não é dono, você é o mordomo. E o mordomo tem que cuidar bem daquilo que ele recebe de Deus. Agora, irmãos, outra coisa. Nós precisamos ter a humildade. Porque tem crente, irmão, que você começa assim: irmão, você não veio na igreja na terça. Não, pastor, é porque eu estava resolvendo um problema, mas está tudo bem. Ô irmão, você não veio na quinta, está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, ó, mas está tudo bem. Rapaz, você não veio no domingo, como é que está, irmão? Tem algum caso, alguma coisa, alguma tristeza, Não, pastor. Irmãos, nós precisamos reconhecer quando estamos fraquejando na fé. Nós precisamos perceber quando alguma coisa caiu da nossa vida. E outra coisa, precisamos saber aonde caiu e por que caiu. Precisamos saber aonde a porta fechou. Meu Deus, as coisas estão dando errado na minha vida. Eu estou caminhando, eu estou vendo que a alegria que eu tenho não é a mesma que eu tinha. Eu estou vendo que a fé que eu tenho não é a mesma que eu tinha. Eu estou vendo que o entusiasmo que eu tenho não é o mesmo que eu tinha. Eu estou vendo que o prazer na igreja que eu tenho não é o mesmo que eu tinha. Eu estou vendo que a vontade que eu tenho não é a mesma que eu tinha. O que está acontecendo? Aí você tem que parar, peraí. Deixa eu fazer um exame introspectivo, deixa eu olhar para dentro de mim, deixa eu retroceder a minha vida um pouco para trás, deixa eu olhar o que eu fiz, o que eu falei, qual foram minhas ações, aonde aconteceu aquilo que está bloqueando o meu sucesso espiritual. Eliseu falou, se o moço fala: não, Eliseu, não sei, saiu aqui do cabo e caiu, vamos caçar. Irmão, caçar é difícil, você caçar um negócio, você não sabe onde está, é complicado. A não ser quando o cara vai caçar aquela ouro, alguma coisa, que tem um negócio que apita. Aí o cara vai achando, mas... Ele falou, Eliseu falou: aonde caiu? Caiu aqui. Se você souber aonde você teve o primeiro tropeço, está fácil de resolver. Se você souber aonde você perdeu o entusiasmo, está fácil de resolver. Tem uma coisa na nossa vida, irmãos, que ela tem que ser maior do que tudo na nossa vida: a humildade. Porque a humildade faz acontecer algo na nossa vida que é primordial para o nosso sucesso: o reconhecimento. Reconhecer quando eu errei. E o crente, irmão, que tem humildade, ele nunca dá lugar para a razão, ele dá lugar para o perdão. Sabe, irmão, quando tem um problema entre duas pessoas na igreja: não, ela está certa, não, eu estou certo, não é, não. Irmão, o crente que é humilde: não, tudo bem, irmão, vamos acertar isso aqui, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, eu quero ser perdoada, vamos caminhar para o céu. Entendeu, irmãos? Mas o que é isso? Você tem que saber o que está acontecendo, porque às vezes, irmão, tem pessoa que ele começa a perder o gosto da comida espiritual. E aí ele vai, quando ele está quase caindo: como é que começou? Pastor, sabe que eu nem sei. Eu não sei nem o que aconteceu. Eu só sei que eu estou anêmico. Entendeu, irmão? Então Eliseu, ele falou: aonde caiu? E disse o homem de Deus: onde caiu? Glória a Deus. E mostrou ele o lugar. Aí, irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Se nós estivermos na obra de Deus, engajado no reino de Deus, e os imprevistos da vida, as circunstâncias da vida acontecer em nós, e nós reconhecer que precisamos do homem de Deus, e o homem de Deus tem que estar em conexão com Deus, saiba que Deus vai nos dar uma palavra, vai nos dar um meio, vai nos dar uma saída
para que as coisas se encaminhem para ser resolvida e a obra de Deus continuar avante, e as coisas caminhar, e o reino de Deus e a glória de Deus continuar sendo promovida na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso entorno, irmão. Quando nós reconhecermos que nós precisamos de identificar o que é que aconteceu, por que aconteceu, e eu preciso agora é do homem de Deus. Porque tem gente que está, não, o meu problema não precisa de pastor, não precisa de presbítero, não, e vai morrendo, morreu, não vem mais para a igreja. Irmãos, todos nós temos que estar sempre aberto ao diálogo, a se abrir, pôr para fora aquilo que está sentindo, entendeu? Vocês sabiam que todos nós temos o princípio da depressão? Todos nós temos, irmão, é que nem o câncer, todo mundo tem a célula, sim ou não? Todo mundo tem a célula. Agora nós temos que pedir a Deus para não desenvolver, mas todo mundo tem. Mas, irmãos, aí por isso que a Bíblia diz, mas na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Entendeu? Se tu crês, tudo é possível que crê. Então, irmão, diante de Deus não tem enrosco. O que nós temos que fazer, irmãos, é estar desfrutando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, o que você precisa, o que eu preciso saber, irmãos, é identificar aonde caiu o meu empenho. Eu não tenho mais empenho. Aonde caiu? Porque você pode achar. Entendeu? Você pode achar. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3 e... Então, irmãos, você tem algo da parte de Deus na sua vida. Primeira coisa, irmãos, o crente, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que você tem o Espírito Santo. Você pode não ser batizado ou batizada, mas você já tem o Espírito Santo. Porque batismo com o Espírito Santo é uma coisa, a presença do Espírito Santo é outra, irmãos. Lembra que Jesus chegou lá e ele entrou na casa e ele fez assim, receba o meu Espírito. Mas e depois, ele não precisava ser batizado no Espírito Santo? Entendeu? Então todos vocês já têm o Espírito Santo, têm a graça de Deus. Agora, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a presença do Espírito Santo, quando você vem para a igreja e você congrega, e você serve a Deus, e você tem uma comunidade, um lugar para ir ouvir a palavra e tal, quando chega o dia de culto, você tem que ter aquela alegria de vir para o culto. A Bíblia diz assim que nós não podemos fazer nada por necessidade, irmãos. Não, eu vou na igreja porque, se eu não for lá, aquela igreja está lascada, já não tem jeito. Não, eu vou lá porque eu tenho prazer de ir lá servir a Deus, eu tenho prazer de ir lá louvar a Deus, eu vou porque eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo o reino de Deus. Então você veio por prazer a servir a Deus. O crente tem que ter prazer nas coisas de Deus, irmãos. Amém? Eu vou parar, irmãos, então tinha um negócio aqui, mas não vai dar tempo, tá bom? Eu sei que o Eliseu pôs o pau, é o que eu disse lá, irmãos, sobre o sobrenatural de Deus. Se o camarada fazer um negócio hoje qualquer, o cara vai ficar lá, é uma heresia, irmãos. Às vezes Deus te dá uma estratégia para resolver um problema, e você resolve. Eu vou dizer de novo, irmãos, a igreja é 80% espiritual, o resto é instrução e conhecimento. Conhecimento sem a graça de Deus, você morre. Entendeu? A letra mata quando a pessoa só tem a letra. Você tem que ter a graça, a letra e a presença de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Porque, irmãos, servir a Deus sem a alegria do Espírito Santo, sem a presença de Deus, irmãos, não é boa coisa. Eu, por exemplo, o dia que eu vou no culto assim, e eu não sinto algo da parte de Deus, e eu identifico, Senhor, está acontecendo comigo? Está acontecendo comigo, Senhor? O crente tem que ter essa percepção diante de Deus, irmãos. Porque tem aquele dia, irmão, que você não vai falar língua estranha. Quem não é batizado com o Espírito Santo não vai ter aquela alegria, porque tem dia mesmo que tem dia que a pessoa não está bem mesmo. Mas você vem hoje, amanhã, Senhor, peraí, o que está acontecendo comigo? Não, eu preciso ter a alegria da tua presença, eu preciso ter alegria, eu preciso sentir bem na igreja, eu preciso sentir comunhão com o teu Espírito, entendeu? É assim, irmãos, e qualquer hora, irmão, eu sei quantos que não são batizados com o Espírito Santo aqui, eu já perguntei isso uma vez, vou perguntar de novo. As duas irmãs, quem mais? Aqui o irmão. Então, qualquer hora, irmão, eu ou o Danilo, perca um dia, dá um estudo para os irmãos, o que é batismo com o Espírito Santo. Irmão, o que o povo fez, o que chamou a atenção
porque era dia de festa da comunidade de Jerusalém no dia do batismo. O que chamou a atenção? Alguém me responde. Eu sei que todo mundo sabe. Foi o barulho, não foi? O que chamou a atenção? Que barulho é esse? Que negócio é esse? Não é? Que barulho é esse? O que está acontecendo? E naquele dia Deus deu a língua aqui daqueles que estavam ali. Então eles falaram, tão embriagados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Crente não recebe o batismo com o Espírito Santo assim, ó. A lágrima descendo, ele assim, não, irmão, o crente quer ser batizado com o Espírito Santo, eu vou fazer aqui uma simulação, irmãos, ó. O crente quer ser batizado, você começou a assistir a alegria do Espírito Santo, glória a Deus, glória a Jesus, bendito é teu nome, glorificado é teu nome, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E você vai dar glória e não vai, irmão, e vai dar glória, irmão, você vai dar glória, e a hora que o Espírito Santo te pegar, aí, irmão, você vai ser levado embora carregado. É assim que é batizado, irmão. Entendeu? Aí, irmão, quando o Espírito Santo descer, ele vai te dar um dom de língua, você está falando língua. Entendeu? Aí, irmãos, por que é bom ser batizado com o Espírito Santo? Porque quando você está orando, não junto com a igreja aqui, bom, hora de oração tudo bem, mas a pessoa vai pregar e começa aqui a profetizar em língua, não vai edificar ninguém, irmão, porque ninguém entendeu nada. Mas você vai orar. E você está com uma aflição de espírito. Você começa a orar em língua estranha. O diabo não sabe nada, mas Deus sabe tudo o que você está querendo. Entendeu? Você está orando em língua estranha. Você está falando em língua, mas o teu sentimento está transmitindo o que você está desejando. E o Espírito Santo está discernindo tudo. O diabo não vai entender. Quando você está com muito problema, irmãos, eu aconselho os irmãos até orar em espírito. Sabia que não é bom? Porque o diabo ele conhece. Essa irmã está com esse problema no casamento, eu vou lá que eu vou acabar de derrubar isso aí. Então você tem que ajoelhar e ficar em espírito. Só em espírito. Senhor, você vai falar só no pensamento. Senhor, entra na minha casa, abençoa meu esposo, abençoa minha família. E tal, o diabo, mas que miséria, que eu não posso, que ele nem falar, está falando, né? O que Ana fazia, irmã? Ana orou muito tempo, mas um dia ela estava tão aflita que ela ficava... E o Eli, irmão, embora já fora da presença, ele já vai, o que está acontecendo com essa mulher? Uma hora dessa, essa parte é o fim da sua vida, mulher, uma hora dessa. Aí ela falou, meu Senhor, irmão, é duas coisas que eu vejo na Bíblia. Eli já estava fora, mas era um sacerdote. Saul estava não sei para onde, Davi falou, eu não toco no ungido. Ela ainda chamou, meu Senhor, a tua serva é uma mulher aflita de lábios e de coração e tal. Aí o Eli, da onde que veio a bênção dela, irmãos? Do altar através de quem? Do Eli. Vai, mulher, e seja concedido o que deseja o teu coração. Naquele dia Deus falou, Samuel vai vir. Entendeu, irmão? Agora você está ali, Senhor, essa miserável fica me xingando e me afrontando, e eu não tenho filho e tal. Você acha que ela ia receber alguma coisa, irmão? Não ia receber. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, irmãos.